Coríntios capítulo 10. O título da mensagem de hoje, irmãos, é Seu comportamento define o seu destino. Vamos todo mundo junto? Diga comigo. Seu comportamento define o seu... Mais uma vez, para ficar bem decorado no coração. Seu comportamento define seu destino. Então, irmão, nós temos que entender isso com muita clareza. Que se nós queremos ser pessoas abençoadas, se nós queremos ser pessoas curadas, se nós queremos ser pessoas vencedoras, nós temos que entender que o nosso comportamento vai definir aonde nós vamos chegar. Para que você entenda, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia lá. Prometo para você que serei bem objetivo. Eu sei que hoje é dia de eleição. Quem ainda vai votar, levanta a mão. Diga graças a Deus. Diga para o irmão sorrindo com consciência. Viu? Isso. E Deus vai abençoar. Irmão, capítulo 10, versículo 1 fala assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o que, pessoal? Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte, pelo que ficaram prostrados aonde? Então olhe para o pastor aqui para você entender. Você começa a observar que é interessante. Em todo momento a Bíblia se refere. E o povo de Israel sai do Egito. E todos, meu irmão, saíram do Egito. E todos viram o mar se abrir. E todos foram alimentados do maná. E todos beberam a água da rocha. E todos, meu irmão, comeram do manjar espiritual. E todos, só que você vê que é interessante. Quando chega no versículo 5, ele diz assim, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, a oportunidade na nossa vida, ela é dada para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama todas as pessoas. Deus, quando ele escolhe uma pessoa, ele integra a pessoa para receber todas as bênçãos. Pastor, mas o que pode impedir uma pessoa de alcançar o propósito de Deus? O comportamento dela. E nós vamos perceber que o povo de Israel, irmão, eles sofreram porque eles mudaram o comportamento muitas vezes. Se você analisar, quando eles saem, meu irmão, do Egito, eles saem todo mundo faceiro. O livro de Salmos diz, e eles saíram crendo, mas logo desanimaram. Por quê? Porque quando eles se deparam com o mar, meu irmão, e eles veem o inimigo voltar, sabe o que eles dizem? Não era melhor nós ter ficado lá comendo cebola? Dá um sorriso para o irmão do lado e diz assim, você gosta tanto de cebola, irmão? Pastor, o que o senhor quer dizer? Que bastou surgir a primeira dificuldade, o povo já ficou murmurando contra Moisés. O próprio Moisés ficou meio perdido, dizendo, o que eu faço? Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, simples, manda que o povo marche. O povo começa a marchar, o mar começa a... Diga a glória a Deus. Quando o povo atravessa, o mar se fecha o inimigo, que era os egípcios foram destruídos. Você deve conhecer essa passagem. Eu gosto muito dela, por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, havia uma coluna de fogo que guiava e uma nuvem que protegia eles. Só que quando eles estão passando o mar vermelho, aquilo que ia à frente deles, que era essa nuvem, que era essa coluna de fogo, ela foi do lado de trás. Ela ficou para trás. Por quê, pastor? Para ser uma proteção. Então, olha para mim, o mesmo Deus que te guia é o mesmo Deus que te protege. O mesmo Deus que te guia é o mesmo Deus que me... Só que para Deus poder me abençoar, Ele sempre vai mudar o meu comportamento. E aí nós vamos entender, meu irmão, o porquê que nem todos agradaram a Deus e o porquê que nem todos alcançaram a terra prometida. Vai, por favor, comigo, Números capítulo 13. Números capítulo 13, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, tá? Comecinho da Bíblia. Diga comigo bem alto, o meu comportamento define o meu destino.
Irmão, isso aqui é muito sério. Se você ficar triste, o seu destino vai ser um. Se você for uma pessoa alegre, o seu destino vai ser outro. Se você for uma pessoa para cima, motivada, o seu destino vai ser um. Se você for uma pessoa rabugenta, dá um sorriso pro irmão do lado, mal-humorada, o seu destino vai ser outro. Quem está entendendo na sua mão? Tem gente que sabe, tem gente que não está dizendo, eu não entendi o mal-humorado. Mas quem esteve aqui sexta-feira sabe o que eu estou falando. Quem esteve aqui sexta-feira? O pastor falou, eu expliquei aqui sobre Davi. Davi falou sobre uma grande batalha dele, onde ele disse assim, enquanto eu me calei, os meus ossos foram atingidos. Batalha física. Eu senti um peso sobre mim. Batalha psicológica. E ele disse assim, o meu humor se tornou sequidão. Batalha emocional. Tudo porque ele ficou aí. Diga para o irmão do lado sobre a assim, não fica quieto não. Irmão, eu explicava, desculpa, agora eu abri, eu vou ter que falar, né? Eu explicava para a igreja, tem pessoas que elas se arrependem e confessam o pecado. Tem pessoas que elas só admitem quando são pressionadas. Davi, ele precisou passar por muita coisa. Tem gente que precisa do coração. Por isso que o nosso comportamento define o nosso destino. Aí aqui no capítulo 13, versículo 1, diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã. 13, 1, tá? 13, 1. Envia homens que espiem a terra de cá. Agora olha o que ele vai dizer. Que eu hei de dar aos filhos de quem? De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre. Então olha para mim. Deus tinha já dado a terra? Não. Mas diga comigo bem alto. Ia dar. Então você vê que ele falou, ó, envia homens que espiem a terra, eu hei de dar aos filhos de Israel. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que nós temos que entender uma coisa, irmão. Na nossa vida, nós sempre vamos passar por uma seleção. Sempre, pastor, sempre. Tudo na vida é uma seleção. Pastor, Deus não podia chegar e dar. Não, irmão. Porque se o meu comportamento define o meu destino, antes de eu chegar aonde Deus quer, Ele vai sempre me provar. Ele sempre vai testar. Ele sempre vai querer ver o teu parecer. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus ele nunca vai dar uma coisa que você não possa suportar. Quando Deus deu a terra prometida para o povo de Israel, Ele deixou claro, lá tem inimigos. Lá vocês vão ter que conquistar. Então, antes dele mandar o povo para lá, olha o que Deus falou para Moisés. Envia 12 espias, os melhores de cada tribo, os mais motivados, os mais fortes, e manda eles espiarem a terra. E aí, irmão, olha que coisa forte. Eles ficaram quanto tempo lá? 40 dias. Amém? 40 dias espiando a terra. Primeiro foi 40 dias. Aí, no versículo 26, por favor, no versículo 26, lê comigo lá, diz assim, vamos 25 só para poder entender. E depois voltaram de espiar a terra, ao fim de quantos dias? E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles, e toda a congregação, e lhe mostraram o fruto. Então, olhe para o pastor aqui para você entender, eu faço você repetir para você guardar. Irmão, eles foram espiar a terra, era propósito de Deus. Deus tinha dito, eu vou dar esta. Só que quando eles voltam depois dos 40 dias, irmão, a Bíblia diz que eles vêm para prestar conta. E aqui eu já quero abrir um aspas para você entender. Entenda que tudo na vida você vai ter que prestar conta. Tem gente, irmão, que vai dizer assim, eu não presto conta, então você não vai para o céu. Porque a Bíblia Sagrada diz que até lá no céu nós temos que prestar e que fazemos aonde? Se você é uma pessoa que diz, eu não gosto de prestar conta, não, pastor, eu não gosto de prestar conta do que eu vou fazer da minha vida para minha família, pastor, eu não gosto de prestar conta do que eu vou fazer da minha vida, nem para o senhor, pastor, que é o meu pastor, irmão, isso é a maior cilada do diabo. Se você quer ser uma pessoa abençoada, não tenha medo de prestar conta. Não tenha medo. Não importa se no teu trabalho preste conta, porque você vai ser cobrado disso.
Porque o seu comportamento define o seu destino. Então, na vida, meu irmão, sendo você pai, mãe, marido, esposa, filho, membro de uma igreja, diga glória a Deus. Você sendo trabalhador, tudo na vida vai exigir que a gente preste conta. Por quê? Porque isso faz parte, diga comigo bem alto, da salvação. Então dá um sorriso pro irmão do lado, vocês estão meio sérios hoje, irmão. Deus está apavorado. Diga pro irmão lá, você tem prestado conta da sua vida? E olha que coisa forte, irmão. Você vai ter que prestar conta da tua vida para você mesmo. E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Então você vê que quando eles vêm prestar conta, meu irmão, a Bíblia diz que eles vêm e eles mostram o fruto da terra. E era um tempo de uvas, irmão, era um tempo de uma grande colheita, diga agora. Só que quando eles vêm, olha o que o texto vai dizer aqui, pessoal, por favor. 27, né? E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite, e este é, porém, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E vimos ali os filhos de... Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosa e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do... E aí olha que coisa forte que diz aqui, ó, e infamaram. Então olha para mim, aqui nós conseguimos entender o porquê que, irmão, de 12, só 2 conseguiram subir daqueles espias. Por quê? Porque o comportamento de 2 foram diferenciados dos outros 10. E aí uma coisa que me chamou muita atenção: primeiro, só foi salvo um, que foi o Caleb. O Caleb, meu irmão, quando ouviu o povo falar isso, ele já ficou tão animoso. O que é animoso, pastor? Animoso é não criar empecilho. Então ele ficou animado e disse assim, ó: vamos e vamos agora. Vamos conquistar a terra agora. Pastor, e o segundo foi o Josué. Mas o Josué no primeiro momento ficou calado. O Josué no primeiro momento ficou só ouvir ser. E os outros diziam: não dá, é complicado, lá tem os filhos de Anak. Dá um sorriso e diga assim: pescoço comprido. Lá tem os pescoços compridos, lá tem os filhos de Anak. Não dá para fazer isso, não dá para tomar essa atitude, não dá para ter se posicionar. E o Caleb estava lá: vamos, gente. E aí tem uma coisa que é muito forte isso aqui, irmão. É muito forte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diz assim, ó: infamaram a terra. O que é infamar a terra? É estragar. Irmão, muitas vezes o nosso comportamento é o que estraga as coisas. E eu vou dizer uma coisa mais forte para você. Sabe aonde que estraga? Não fora da gente, dentro da gente. Tem gente, irmão, que um dia casou, o casamento era uma... Meu amorzinho, vou ali, já volto. Saudade. Quem já fez isso? Levanta a mão. Não, só um, não acredito. Quem já fez isso? Levanta a mão. Dá um sorriso pro irmão lá e continua hoje, irmão. Não, mas eu tenho que prestar conta da minha vida para minha mulher. Vai prestar para quem então? Só que as pessoas perderam isso, irmão. Você vê que as pessoas, elas vão mudando conforme a sua visão. Sabe por que eles mudaram? Porque eles olharam os filhos de Anak e eles se deixaram corromper. E eles ficaram com medo. E eles disseram: nós somos como gafanhotos no meio deles. E meu irmão, toda vez que você se sente pequeno diante do inimigo, ele vai querer ir para cima de você. Toda vez que você se sentir pequeno diante do inimigo, o inimigo vai querer te vencer. Por isso que nós temos que entender que, meu irmão, Deus, ele sempre está nos estimulando a ter um comportamento diferenciado. Pastor, mas aí, o que aconteceu com Josué e o Caleb? O Caleb estava
lado sorrindo aí. Quem é você hoje? O Josué ou o Caleb? Tem uns que são crentes Caleb. Vamos! E é hoje! Bora! Vamos quebrar tudo! E tem uns que estão meio Josué. Será que a gente vai? Irmão, tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. O que me chama mais a atenção é que no capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Vocês estão gostando da palavra? Diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram a sua veste e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muito boa. Se o Senhor se agradar de quem? Então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite. Tão somente não sejais o que, irmão? Rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão, e se retirou deles o seu amparo. E o Senhor não os... Agora, olha isso aqui, irmão. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda a todos os filhos. Então olhe para mim, quando você é uma pessoa de Deus, quando o teu comportamento está de acordo com a palavra, irmão, pode ter pessoas prontas para te apedrejar. Diga comigo bem alto: Deus não vai me desamparar. Olha que coisa forte, quando eles iam se apedrejar, porque eles estavam motivados. Entenda bem, o nosso comportamento de cristão, irmão, ele não é aprovado pelo mundo aí fora. Tanto que eles disseram: vamos possuir, se Deus se agradar de nós, Ele é com a gente. Ele é o nosso amparo, Ele nos guia, mas também nos protege. Vamos, gente, a terra é muito... Irmão, mas tem inimigo, não importa o inimigo. Importa que a terra é boa e que Deus vai me dar. O inimigo eu vou vencer, diga glória a Deus. Só que o diabo faz o quê? O diabo cria, meu irmão, um medo na pessoa, para que a pessoa não queira enfrentar o diabo. Para que a pessoa fique assustada. Ai, pastor, o diabo é forte. Não tem demônio forte. O problema é crente fraco. Se você tem a palavra com você, o diabo pode tentar te intimidar, e ele vai. Mas dá um sorriso e diga assim: Deus é comigo. Quem está entendendo, levante a mão. E no final, quem vai prevalecer vai ser você. O que você precisa é tomar uma decisão, entender o seu comportamento. Aí não vai dar tempo, porque eu não quero atrasar ninguém jamais. Mas, irmão, eu ia falar aqui hoje, sabe sobre quem? Sobre Jonas. Foi um outro que teve um comportamento errado. Quem conhece a história de Jonas? A Bíblia diz, irmão, que Deus falou que Jonas vai e prega para o povo de Tarsis. Jonas, em vez de pregar, sim, senhor, Deus falou, é para lá. E ele foi para cá. O comportamento de Jonas, irmão, fez o Jonas afundar. O comportamento de Jonas, qual que era o comportamento dele, pastor? Primeiro ele entra num barco, paga uma passagem. Tem gente que está pagando para não se incomodar. Dá um sorriso para o mundo lá e diz assim: ó, isso não é comportamento de vencedor. Quem está entendendo, levanta sua mão. Já viu essa frase? Eu pago para não me incomodar. Dá um sorriso por mão lá e assim: ai, 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 né, irmão? Aí o Jonas dorme lá, meu irmão, no barco, no navio. A Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Só que quando você é uma pessoa que se acomoda, outras pessoas que estão em sua volta, que não tem nada a ver, vão sofrer com você. A Bíblia diz que o navio estava quase quebrando. Então foram para Jonas e disseram: Jonas, não vai clamar o teu Deus? E aí ele diz: o problema sou eu. E aí, meu irmão, aqueles homens ainda tentaram lutar pela vida dele. Isso me chama atenção, porque tem pessoas que elas são de Deus, mas irmão, sempre tem alguém lutando por ela, mas ela não toma uma atitude. A gente tem que ter cuidado para não ser assim. E aí, irmão, quando o Jonas é lançado dentro da água, põe aí para mim na tela rapidinho, que vai lá, na NTLH, vou ler na linguagem de hoje para você entender. Linguagem de hoje, vai. Capítulo 2, versículo 1. Jonas 2:1. Perdão. Jonas 2:1. Por favor, meus irmãos. Olha aí, irmão, lê comigo. E ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei e tu me e do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha? Tem uma tradução que diz assim: do ventre do inferno eu gritei. Pastor, que é isso, verdade? Aí olha, vai dizer mais: tu me tiraste do abismo bem no fundo do mar, e ali as águas me cercaram por todos os lados. Todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim.
Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente, as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até as raízes das montanhas, desci até a terra que tem um portão trancado para sempre. Diga para o irmão lá do inferno. Tu, porém, me salvastes da morte, ó Senhor meu. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. E aqueles que adoram ídolos, que são coisas que são sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. E a salvação vem de quem? Agora olha a coisa forte, ó. Então o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas. Então olhe para mim. Mudança de comportamento traz mudança de destino. Enquanto Jonas, irmão, estava lá, teimando contra Deus, fugindo de Deus, diga para o irmão do lado sorrindo, estava lascado. Estava lascado. Tanto que, põe para mim aí, Pablo, por favor, meu amigo, o versículo 8, agora na linguagem normal. Eu gosto muito do versículo 8 na linguagem normal. Deixa eu mostrar aqui, nós já vamos orar, tá? Vai no 9, por favor. Deixa eu ver se é o 9. É esse mesmo. Aí ele diz ali, ó, mas eu te ofereci sacrifício com a voz. Do agradecer. Dá um sorriso pro irmão do lado e diga assim, viu o que é agradecer a Deus? Irmão, ser grato a Deus é você reconhecer que Ele é Deus. Né? O Jonas, enquanto meu irmão foi teimando, se afastou. Eu nem sei o que eu vou falar isso, não fique chateado comigo, não é indireto para ninguém. Mas tem gente que é um Jonas na obra de Deus. Como assim, pastor? Foi chamado por Deus para executar um propósito de Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Ah, pastor, mas os ninivitas, o Jonas vivia dizendo, eles não merecem. Aí Deus mostrou para ele, Jonas, não é tu que define, só tem que cumprir o teu propósito. Filho, não sei porquê, mas se você está fugindo até do propósito, do chamado de Deus, de repente você já foi um obreiro, você sente de ser um obreiro. Pastor, eu fui chamado para evangelizar lá dentro do hospital. Eu fui chamado para levar lá o café que o senhor leva lá. Quando o senhor fala que leva o café lá para as pessoas que estão lá fora, o sanduíche, eu sei que é comigo. Eu sei que é comigo, mas assim, sabe? Não sei se merece. Irmão, cumpre o teu propósito. O teu comportamento vai definir o teu destino. Quem está entendendo na sua mão? Depende de você não ver dentro da igreja, mas depende de você for chamado para fazer uma coisa lá fora. Você está com medo. Você olha para uma justificativa. Você diz, mas como é que eu vou fazer isso? Mas o inimigo vai me vencer. E Deus está dizendo, eu vou te dar essa terra. Eu vou te abençoar. Quem está me entendendo na sua mão? Não dá mais para nós fugir. Porque um dia nós vamos prestar conta. Para encerrar a mensagem, em nome de Jesus. Romanos capítulo 14. Vocês estão gostando do povo de Deus? Vocês estão assustados, né, irmão? Diga para o irmão do lado sorrindo assim, ó. Tem que prestar conta. Fala para o irmão do lado. Tem que prestar conta. Eu vou ter que prestar conta da sua vida, sabia, irmão? Pastor, que é isso? Por isso que eu sou tão empenhado em querer fazer a obra de Deus. Amém? Nós temos que prestar conta. Todo mundo sabe disso. O prefeito tem que prestar conta da cidade, prefeito? Né? Quem concorda comigo vai ter que prestar conta? Ele sabe disso. É a responsabilidade. Amém? Diga para o irmão lá, você não tem que prestar conta da tua casa, irmão? A pessoa não gosta disso. Busca Deus, porque você vai, isso é Deus te preparando, viu? Olha o que vai dizer aqui, irmão, no capítulo 14, versículo 11, diz assim, ó. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante e toda língua confessará. Quem já se dobrou, diga amém. Quem já confessou, diga glória a Deus. Agora, olha isso aqui, irmão. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um. Pastor, mas eu não tenho entendimento nenhum. Você vai dar conta. Por isso que é melhor coisa você estar buscando o comportamento de cada um de Deus. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Então pede ajuda. Irmão, tenho muito falado isso essa semana. Se você está precisando de ajuda, pede. Você tem um pastor
uma visita para uma situação assim, assim. Eu disse para o senhor, não posso? Não, a gente foi. Eu acho que cheguei em casa, não foi? Meia hora. Não, a gente foi lá e não faz. Pastor, você vai dizer que não? Não. Se você chamar, eu não tem dia, não tem hora, só se alguém não der. Mas se não der, tem todo mundo que tem aqui, ó. Seu Deus, seu Aquiles, né? O irmão Carlos, o nome de Jesus, o irmão César, o nome de Deus. Tem todo mundo, não se trata de agora. Mas você não faz isso. Você não está entendendo a mensagem? Não, não se de Deus. Deus tem destino para você. Dá um sorriso para o irmão da mesa. Uma terra muito boa. Fala para ele sobre um casamento muito bom. Uma vida financeira. Uma paz de espírito muito. Não, Deus tem coisas boas para você. Então, entenda. O seu comportamento define o seu destino. Pode aplaudir Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus.